Bem, pessoal, então, uma ótima noite a todos, né? Vamos continuar nossa aula. Eu coloquei no chat algumas listas de exercícios, uma lista de exercícios para vocês, né? Ela tem algumas figuras, né, que mostram as tendências periódicas ao longo da tabela periódica, né? Vocês podem ver isso também na tabela periódica online. E a gente vai continuar falando, então, da distribuição eletrônica, né? Então, pessoal, ah, aqui, por exemplo, você está no quarto período da tabela periódica, você está no quarto período da tabela periódica, então você vai na sequência: potássio, cálcio, escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel, cobre e zinco, né? Então, você imagina que o elemento que tem número atômico anterior ao potássio é o argônio, ele é um gás nobre, né? Então, eu represento a distribuição eletrônica do potássio como argônio 4s1. Como eu já falei inúmeras vezes, né, ao longo desse curso, todos os elementos na família 1A da tabela periódica vão ter essa mesma distribuição eletrônica aqui, né? Boa noite. Então, você imagina que o potássio ele perde esse um elétron aqui e forma um cátion monovalente. Quando a gente chega no cálcio, eu continuo a preencher os orbitais s, eu continuo a preencher os orbitais s. Você imagina que ele pode perder esses dois elétrons que ele tem no orbital s para formar um cátion divalente. Quando a gente chega no escândio, aí eu vou começar a preencher os orbitais d, né? Pessoal, tem tabela periódica, tem livro que às vezes coloca 3d1, 4s2, né? Não importa se você vai escrever 4s2, 3d1 ou 3d1, 4s2, não faz a menor diferença. O que você tem que saber é que quando você está falando de um metal de transição, você tira sempre os elétrons do número quântico principal, né? Então, você imagina que o 4, obviamente, é maior que o 3. Então, se você for tirar elétron de um metal, você começa a tirar do orbital s para depois tirar do d, né? Eu falei, a diferença de energia que vai ter do s para o d é pequena, né? Então, o escândio, ele não consegue só perder os elétrons que ele tem no orbital s e formar cátion divalente, ele perde todos os elétrons dele. É por essa razão, né, que o escândio forma cátions trivalentes. Aí eu já falei para vocês em aulas anteriores, né, que lá na família A, a gente tem o boro e o alumínio, né? Isso na família 3A. Todos os elementos da família 3A vai ter a distribuição NS2, NP1, né? O N vai ser o período que ele está, né? Então você imagina que o boro está no segundo período, 2. O alumínio está no terceiro período, 3, né? Aí eu falei para vocês que os elementos da família 3A formam cátions trivalentes, né? O boro, ele não é um metal, né? Ele é um semimetal, né? Então ele prefere se combinar com os outros elementos a perder os elétrons que ele tem, mas o alumínio é um metal, então ele perde os 3 elétrons que ele tem e forma um cátion trivalente. Como a gente já tinha visto antes do feriado, né? Se você for ler a história dos elementos, vai falar que foi difícil descobrir o escândio, porque era muito difícil separar ele do alumínio. Você vai falar, professor, mas estão tão longe na tabela periódica, né? O escândio está na família 3B e o alumínio está na família 3A. É tão longe na tabela periódica, né? Por que eles têm propriedades físicas e químicas semelhantes? Né? Exatamente por causa disso, porque eles têm o mesmo número de elétrons na camada mais externa. Isso dá uma certa semelhança aos dois, ao escândio e ao alumínio. Se vocês leram aquele artiguinho que eu mandei para vocês, não todo ele, né? Que a primeira parte era de classificação periódica dos elementos, o resto era outras coisas, né? É só aquele primeiro tópico lá que era classificação periódica dos elementos.
Se vocês leram aquela primeira parte, até comento ali, naquele meu artigo do Journal of Chemical Education, né, que escândio e alumínio têm propriedades semelhantes. Né? Então, seguimos. Né? Então, a gente segue. Aí, na sequência, a gente tem o titânio, que vai ter a distribuição eletrônica do argônio, 4s2, 3d2. Tá? Você imagina que, se você for fazer aqueles diagramas de caixinha, né? Você pode vir aqui, né? Então, aqui o orbital S. Lembra que no orbital D, 1, 2, 3, 4, 5. Né? Então, você imagina que ele vai ter 2 elétrons no orbital S, e ele vai ter 1 elétron no orbital D. 1 elétron em cada orbital D. Tá? Você imagina que ele pode perder só esses elétrons daqui, aí ele vai formar um cátion divalente, ou ele pode perder os 4 elétrons dele. Tá? Só que você imagina que perdendo os 4 elétrons dele, não existe cátion tetravalente, ele vai ficar muito pequeno. Tá? Então, ele vai ter o estado de oxidação 4. Não é correto eu vim aqui e colocar titânio mais 4. Não é correto eu colocar assim, porque isso não existe. Ele é muito pequenininho. Né? Você imagina que ele vai perdendo os elétrons dele, os elementos químicos, eles vão perdendo seus elétrons, eles vão se tornando cada vez menores e menores e menores. Então, o máximo de elétrons que eles podem perder é 3. Se eles perderem mais que isso, eles vão estar na forma de óxido de oxiânio. Né? Então, você imagina que o que você conhece é o óxido de titânio. Certo? Então, a gente segue. Então, na sequência, a gente tem o vanádio. Ele vai ter a configuração na camada mais interna dele, né? Os elétrons que ele não pode perder nem compartilhar. Ele vai ter a configuração do argônio. Aí ele vai ter 4s2, 3d3. Tá? Na sequência, você vai ter o cromo. Ele vai ter a configuração eletrônica do argônio. Distribuição eletrônica 4s2, 4s1, 3d5. A gente já viu isso antes do feriado, né? Aí você vai falar, professor, você não falou que primeiro eu preenchi um orbital S para depois começar a preencher os orbitais D, né? Você imagina que é uma anomalia que a gente tem aqui. Por quê? Você imagina, então aqui estão os orbitais S e aqui estão os orbitais D, né? Então você imagina, se ele tivesse a configuração eletrônica esperada, né, 4s2, 3d4, ele ia ser isso daqui. Eu acho que... Só que, o que acontece? Ele prefere perder esse elétron aqui para vir para cá. Né? Ele prefere ficar com essa configuração, na verdade. Por quê? Porque aí ele vai ter todos os orbitais D dele semi-preenchidos. Tá? Ele vai ter todos os orbitais dele semi-preenchidos. Agora, também não é uma coisa fácil de predizer, né, o que tipo de cátions que ele pode formar. Tá? Você imagina que ele primeiro ele perde os elétrons que estão no orbital S, então ele pode perder esses elétrons aqui.
Aí ele vai formar um cátion trivalente, que é o cromo 3. Lembra que primeiro você tira os elétrons do orbital S para depois tirar os elétrons do orbital D. E ele pode perder todos os elétrons que ele tem para formar o cromo 6. Lembre que o cromo 6, né, não teria como ele ter uma carga mais 6, né? Então ele vai ser um oxiânion. O cromo 6 é representado como o cromato em meio alcalino, e o dicromato em meio ácido. Lembra quando eu falei para vocês das nomenclaturas, né? Cromato e dicromato. Então, esse daqui é o caso do cromo. Aí a gente segue na tabela periódica. Aí a gente vem aqui e chega no manganês. O manganês, ele vai ter distribuição eletrônica do argônio, 4s2, 3d5. Tá? Então, se você for desenhar os diagramas do manganês, você imagina que ele vai ter 2 elétrons emparelhados no orbital S e um elétron desemparelhado em cada um dos orbitais D dele, né? Então aqui é o orbital 4s2 e aqui é o 3d5. Lembra que eu falei para vocês que ele pode perder os 2 elétrons que ele tem no orbital S? Aí ele vem aqui e forma o manganês mais 2. Ele pode vir aqui perder mais 2 elétrons. Aí ele vem aqui e forma o manganês 4. O manganês 4 é o óxido de manganês 4. Lembra lá quando a gente viu as nomenclaturas? Ou ele pode vir e perder todos os elétrons que ele tem. Aí ele vai formar o permanganato. Certo? Então, você imagina que aqui a gente tem, ó, potássio. Aqui é um representante da família 1, família 2. Aí chega aqui, eu sempre faço aquela brincadeira. Aqui é B1, né? Aí todo mundo, não, aprendi no ensino médio que aí era B3, né? Eu falei, não, mas por que vai começar do 3 e não do 1, né? Eu comecei a 1, a 2, por que agora eu vou B1? Eu vou B1, B2, né? Por que B3? Eu falo, lembrem-se que o número da família é o número de elétrons que ele tem na camada mais externa. Então, por isso, né? É que eu falei, né? Tem a tabela periódica, ela vem 1, 2, 3, 4, 5, né? Sequencialmente de maneira numérica, né? E também tem a separação em família A e família B. O interessante de você ensinar a família A, a família B, é que fica fácil de vocês verem. A família A vai ter os elétrons da camada mais externa em orbitais S e P, e a família B vai ter os elétrons da camada mais externa em orbitais S e D. Né? Aqui a família B3, B4, B5, B6 e B7, justamente por causa do número de elétrons que você tem na camada mais externa. Né? Aí a gente tem a família 8, família B8. É muito difícil você separar esses elementos da família B8, porque eles têm propriedades físicas e químicas muito semelhantes, por isso que é conhecido como família B8, né?
E depois a gente tem B1 e B2, né? Justamente por causa disso, né? Não necessariamente, né? Que você vai ter, nesse caso, né? Você está quase completando os orbitais D, mas os elementos da família B1, eles têm tendências a formar cátions monovalentes e o da família B2 a formar cátions divalentes. Mas calma que a gente chega lá, vocês entendem isso com maior clareza, né? Então a gente tinha parado no manganês, então vamos fazer do ferro agora. Então, se você clicar no ferro, na própria tabela periódica do PubChem, você já vai ver argônio, 4s2, 3d6. Então, se você for desenhar o diagrama de caixinha, né? Aqui você tem os orbitais S, e aqui você tem os orbitais D. Né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Né? Então, aqui são os orbitais S e aqui são os orbitais D. Você imagina que no orbital S, você pode vir aqui tirar os elétrons, aí você tem o ferro 2+. E se você tirar esse elétron aqui, que está desemparelhado, é o único elétron que está emparelhando com os demais, aí você forma o ferro 3. O ferro tem dois estados de oxidação principal, que é o 2 e o 3. Na sequência, a gente tem o cobalto. Ele vai ter a distribuição eletrônica do argônio, 4s2, 3d7. Se a gente vai na sequência, depois do cobalto a gente tem o níquel. Ele vai ter a distribuição eletrônica do argônio, 4s2, 3d8. Então você imagina que aí a gente segue, né? A gente chega depois no cobre. Ele vai ter a distribuição eletrônica do argônio, 4s1, 3d10. Aí você vai falar, professor, mas por que é que você falou que ele sempre preenche um orbital S, depois começa a preencher os orbitais D, né? Mais uma vez, aqui a gente tem uma anomalia, né? Ao invés dele ser 4s2, 3d9, ele prefere ter essa configuração eletrônica. Por quê? Porque com essa configuração eletrônica ele tem todos os elétrons no orbital D emparelhados. Então, se você for desenhar a configuração eletrônica do cobre, aqui você vai ter o orbital S, e aqui você vai ter o 5, e aqui você vai ter os orbitais D dele. Tá? Olha, se você olhar para essa configuração eletrônica aí, você vai imaginar assim, o cobre, com certeza, ele só forma cátions monovalentes, né? Então você tira esse elétron. Por essa configuração eletrônica aqui, eu acredito que o cobre só faça cátions monovalentes. Existe uma anomalia, isso daí eu não consigo explicar com vocês, só para a teoria que a gente tem. Mas o cobre também, ele pode perder
um dos elétrons da camada mais externa dele, né, e formar o cobre 2+. O cobre tem 2 estados de oxidação principal, mais 1 e mais 2. O estado de oxidação mais estável dele é mais 2, né. Agora o que é interessante, porque se você olha para a família B1, na família B1 você vai ter o cobre, a prata e o ouro, né. Pela configuração eletrônica, a configuração eletrônica do cobre é a mesma que a da prata, né. A única coisa que vai mudar é o número quântico principal, que vai ser 5 e 4, né. Você imagina que ele está na família de baixo. Você pode clicar na tabela periódica se você tiver alguma dúvida da distribuição eletrônica. Você tem aqui a prata, a distribuição eletrônica da prata é o criptônio, 5s1, 4d10. Você imagina que a prata, ela só perde esse elétron que tem aqui no orbital s e fica com os orbitais d totalmente preenchidos. A prata só forma cátions monovalentes. O cobre, que tem a mesma distribuição eletrônica, ele forma monovalentes e divalentes, sendo que o mais estável é o mais 2, né. Então tem coisas que não é tão fácil explicar para vocês com a teoria que a gente tem, né. Então você imagina que o cobre, vou até colocar aqui numa sequência, você imagina que o cobre forma cobre 1 e forma cobre 2. O estado de oxidação mais 2 é o mais estável do cobre. A prata só forma monovalente. A prata só forma cátions monovalentes. E o mercúrio, ele forma estado de oxidação mais 1 e mais 2. O que é interessante no mercúrio é que no estado de oxidação mais 1, que não é estável, ele forma uma ligação com outro mercúrio, né. Então o mercúrio, você tem esse cátion aqui, né, o mercúrio 1. Até colocar aqui para ficar mais bonitinho para vocês. Então, o desculpa, eu me adiantei. Eu estava falando da família do ouro, né. Eu estava falando da família B1, o mercúrio eu vou falar daqui a pouco, né. Então eu estava falando para vocês que o cobre, ele tem estado de oxidação mais 1, estado de oxidação mais 2. Mais 2 é o mais estável. A prata só tem estado de oxidação mais 1, e por incrível que pareça, o ouro tem o estado de oxidação mais 1 e mais 3. Só que você nunca vai ver um sal de ouro. Você imagina que se você colocar um sal de ouro na água, o ele vai oxidar a água para voltar a ser um metal, né. Então, às vezes, o pessoal que escreve com ouro é isso, eles têm cloretos de ouro. Ele coloca o pozinho ali e depois joga água. Aí o ouro passa a voltar a ser o metal. Aí ele se deposita sobre a superfície, assim que o pessoal escreve com ouro, né. E o estado de oxidação mais estável do ouro é o estado de oxidação mais 3, tá. Então quando a gente chega ali na ponta da tabela periódica na família B2, então você imagina que agora você vai ter a família B2, você vai ter o zinco, o cádmio e o mercúrio. Se você clicar em cima do zinco, vai ter a configuração eletrônica do argônio, 4s2, 3d10. Então se você for fazer o diagrama de caixinha, né,
você imagina que o zinco, não só o zinco, né? O zinco, o cádmio e o mercúrio, eles vão ter tanto os orbitais S quanto os orbitais D totalmente preenchidos. Por essa razão, o zinco e o cádmio, eles perdem só os elétrons que ele tem no orbital S e formam cátions divalentes. Então você imagina que o zinco só forma cátions divalentes, o cádmio só forma cátions divalentes, e o mercúrio que eu falei, né? O principal estado de oxidação do mercúrio é +2, mas o mercúrio também forma mercúrio 1. Ele forma o mercúrio 1, que é esse cátion aqui. O mercúrio 1 também pode ser representado dessa forma aqui, certo? Então, é assim que funciona a distribuição eletrônica dos elementos de transição, né? Então, lembre que quando você vê a família B3, B4, B5, B6, B7, isso daqui quer dizer o número de elétrons que eles têm na camada mais externa. A camada mais externa dos metais de transição se refere aos orbitais S e D. Eu falei para vocês que não tem sentido você decorar a distribuição eletrônica ou fazer distribuição eletrônica. Imagina, por exemplo, uma prova, eu falo o elemento químico de número 108. Quantos elétrons ele tem na camada mais externa? Tipo assim, você vai começar a fazer distribuição 1s2, 2s2. Não faz o menor sentido, né? E também porque tem algumas anomalias, né? Eu falei para vocês que você preenche sempre os orbitais S e depois os orbitais D. Vocês viram que o cromo e o cobre não seguem essa distribuição. Quando a gente chega no quinto período da tabela periódica, essas anomalias acontecem mais ainda, né? Então, se você pegar a tabelinha periódica do PubChem que eu passei para vocês, ah, essa tabelinha periódica que eu passei para vocês, então você está aqui na família B4, onde você tem o titânio e o zircônio. Como eu já falei para vocês, a distribuição eletrônica do titânio é argônio, 4s2, 3d2. Tá? Preencheu os orbitais S, agora está preenchendo os orbitais D. Se você pensar, né, por analogia, deixa eu ver a configuração eletrônica do zircônio, deixar bem claro para vocês que aqui é um R, não um N, né? ZR é zircônio e ZN é zinco. Seguindo os passos da distribuição eletrônica lá que eu aprendi no ensino médio, eu vou dizer que a configuração eletrônica dos zircônios, já que eles estão na mesma família da tabela periódica, vai ser o criptônio, 5s2, 4d2. Aí você clica em cima da distribuição eletrônica que está na tabela periódica, é exatamente essa que a gente tem, né, por analogia. Aí a gente vai seguindo, né? Então você imagina que titânio e zircônio, eles seguem essa regrinha. Agora lembra que fala que o nióbio é um material raro, né? Você só tem nióbio no Brasil e no Canadá, tá? Então aí a gente está. O titânio, eu sei que é argônio, 4s2, 3d2. O zircônio está na mesma família do titânio, que é a família B4, né? Então só vai mudar o número quântico principal. Aí você chega na família B5, aí você chega na família B5, aí você vem a distribuição eletrônica do vanádio, é argônio, 4s2, 3d2. Tá. E qual que é a distribuição eletrônica do nióbio?
Ah, 5s2, 3, 4, 5s2, 4d2, eles estão na mesma família da tabela periódica que é a B5. Aí você vem, clica na tabela periódica do PubChem, e você tem uma surpresa, que ele vai preferir ser, desculpa, né? Aqui é 3. Eu falei 3, mas escrevi um 2 no quadro, né? Aí você chega e olha a distribuição da tabela periódica, você vai ver que, na verdade, ele é 5s1, 4d4. Né? Pelas regrinhas que a gente tem que aprender para fazer distribuição eletrônica, você não conseguiria prever isso daqui. Então é que eu falei, está cheio de anomalias, né? Então a melhor coisa para você saber mesmo uma propriedade periódica é você consultar a tabela periódica, né? Então você imagina que, então, desculpa, aqui é o nióbio, né? NB. Tinha colocado um I. Eu falei nióbio, mas coloquei NI. Então você imagina que o nióbio ele vai ter um elétron no orbital S e 4 elétrons nos orbitais D dele. Né? Então você imagina que a distribuição eletrônica tem uma série de anomalias. Bem, agora que vocês sabem como que funciona a distribuição eletrônica e as tendências periódicas, como vocês acham que o raio atômico varia? Como vocês acham que o raio atômico varia na tabela periódica? Então, se você, essa tabelinha da periódica do PubChem que eu passei para vocês, vocês já podem colocar ela para separar os elementos por ponto de fusão, ponto de ebulição, famílias, né? E raio atômico. Né? Então, a primeira folha da listinha de exercícios que eu passei para vocês, ela tem o raio atômico, né? Então, você pode imaginar o seguinte, ele está falando que vamos deixar o hidrogênio à parte, né? Porque eu falei para vocês que o hidrogênio ele tem propriedades totalmente diferentes de qualquer elemento da tabela periódica. Ele só vem colocado na família 1A, por quê? Porque ele só tem um elétron na camada mais externa. Né? Mas ele é diferente de qualquer elemento da tabela periódica. Então, se a gente chegar aqui na família 1A, deixamos sempre o hidrogênio de fora, né? O hidrogênio ele pode ser colocado num grupo à parte, né? Ele é diferente de todos os demais elementos da tabela periódica. Você vai ter 182, 227, 275, 303, 343 e 348, né? Você está indo do lítio, sódio, potássio, rúdibio, césio e frâncio. Na tabela periódica fica bonitinho, né? E já fica até as bolinhas, né? Fica proporcional ao tamanho, né? Então, o que que vocês acham que acontece quando eu desço numa família da tabela periódica? O que acontece com o tamanho dos cátions e dos ânions? O que vocês acham que acontece? Se a gente for fazer a distribuição eletrônica, a camada mais externa, né? A gente vai começar com 2s2, 3s2, 4s2,
2s1, 3s1, 4s1, 5s1. Né? Eles têm sempre... Você imagina que na família A1, eles sempre vão ter a distribuição NS1. Tá? Então, você imagina que, à medida que eu desço numa família da tabela periódica, os elétrons da camada mais externa, eles vão estar no número quântico principal cada vez maior. Isso daqui implica no quê? Isso daí implica no quê? Que eles vão ser cada vez maiores. Então, é muito difícil você observar uma exceção nessas propriedades periódicas, né? Sempre que você desce numa família, o tamanho do átomo aumenta. Tá? Você está indo de cima para baixo. Então, eu já mandei essa listinha para todos vocês ali no chat. Se você olhar na família A2, você vai ver que tem essa mesma tendência. Né? Você imagina que você tem aqui o belírio é 153. Você está descendo, magnésio, ele vai ser 173. Você tem o cálcio, 231. Aí você tem o estrôncio, 249. Aí você chega no bário, 268. E quando você chega no rádio, aí você vai ter 283. Né? Esse é o raio atômico, né, dos elementos da tabela periódica. Esse raio atômico da tabela periódica, ele tá em picometros. Ele está em picometros, né, que é 10 a menos 12. 10 a menos 12 metros. Né? Então, você já sabe dessa tendência geral. Toda vez que você desce num período, o tamanho aumenta. E se eu ando da esquerda para a direita? Né? Você imagina que, por exemplo, posso chegar aqui na tabela periódica e ir caminhando, né, do número atômico 3 até o número atômico 10. Né? O que será que acontece? Então, eu posso ir caminhando, né? Então, eu tenho o número atômico 3, que é o lítio. O raio atômico é 182. Aí eu venho aqui, eu tenho o número 4, que é o berílio. O número atômico é... Então, número atômico 3, 4, 182, 153. Então, você imagina que quando eu ando da esquerda para a direita, tem sempre uma tendência do tamanho do átomo diminuir. Mas é o que eu falei, nesse caminho tem uma série de anomalias. Quando eu chego no número atômico número 5, eu estou falando do boro, o tamanho vai para 192. Você vai falar, professor, você não acabou de falar para mim que quando eu ando na tabela periódica da esquerda para a direita, meu raio atômico tem uma tendência de diminuir? Falei. Você acabou de me mostrar que isso daqui que você falou não é verdade, né? Por que isso acontece? Porque aqui você vai ter o elétron na camada mais externa, 2s1, 2s2. Quando você chega no boro, você começa a preencher os elétrons P. Né? Então, os elétrons da camada mais externa dele vão estar em orbitais S e P. Isso daí faz ele aumentar de tamanho. Né? Então, aqui, os elétrons da camada mais externa tá 2s2, 2p1. Então, a gente segue. Chega no carbono, número atômico 6.
O carbono vai ter um raio atômico de 170. Eu estou andando da esquerda para a direita, agora meu raio atômico começou a diminuir. Aí eu tenho o nitrogênio. 155. Aí eu tenho o oxigênio. 152. E por fim, eu vou ter o flúor, que vai ter um tamanho de 135. E lá na pontinha, eu vou ter o neônio, que vai ter um tamanho de 154. Você imagina que quando eu vim do boro para o carbono, eu vou ter uma distribuição eletrônica 2s2, 2p2. No nitrogênio, eu vou ter uma distribuição eletrônica 2s2, 2p3. No oxigênio, eu vou ter uma distribuição eletrônica 2s2, 2p4. E no flúor, eu vou ter uma distribuição eletrônica 2s2, 2p5. E no neônio, 2s2, 2p6. Né, aqui eu completei os octetos. Você viu que tem uma tendência geral, né, do tamanho do raio atômico diminuir quando eu ando da esquerda para a direita. Mas existem algumas anomalias nesse caminho, né? Por exemplo, esses daqui são os elementos da primeira série, né? Se vocês olharem para, melhor dizendo, né, esses daqui são os elementos do segundo período. Você imagina que, por eles terem os elétrons da camada mais externa no número quântico principal 2, eles são os menores elementos da tabela periódica, né? Os elementos que estão no segundo período. Se você olhar no terceiro período, né, você vai ter, melhor dizendo, no quarto período, você vai ter algumas anomalias, né? Pode reparar no caso do gálio e do germânio. Você imagina que o gálio está na família 3A e o germânio está na família 4A. Estou andando da esquerda para a direita, eu vou esperar que meu raio atômico sempre diminua. Mas o raio atômico do gálio é 187 e o raio atômico do germânio é 211. Né? Que eu falei, você sempre vai ter algumas anomalias nesse caminho aí. A tendência é que o raio atômico diminua quando você anda da esquerda para a direita e que o raio atômico diminua quando você vai, aumente quando você vai de cima para baixo. São as tendências periódicas. Bem, eu falei disso. E agora, o que vocês definiriam como eletronegatividade? Pode apagar tudo? O que vocês definiriam como eletronegatividade? Então, você pensa o seguinte, você tem uma ligação química, né? Então, por exemplo, você tem uma ligação química carbono e flúor. Você imagina que o elemento mais eletronegativo, ele vai atrair o par de elétrons da ligação para ele. Isso que a gente chama de eletronegatividade, né? Então, você vai ter um caráter negativo no flúor e um caráter positivo no carbono. Né? O elétron, por definição, ele tem carga negativa. O elemento mais eletronegativo vai trazer os elétrons da ligação para perto dele. Isso daí é medido nos termos da eletronegatividade de Pauling. Você imagina, então, que quanto menor um átomo for,
né, maior tendência ele vai ter em aproximar os elétrons para ele, tá? Então, você imagina que os elementos mais eletronegativos vão ser quem? O flúor, o oxigênio e o nitrogênio, e o cloro, tá? Então, se você for ver, por exemplo, um cobre e um zinco, que são metais, né? A eletronegatividade de Pauling do cobre é 1,9. Para o zinco, vai ser de 1,65. Para um chumbo, a eletronegatividade do chumbo vai ser 2,33. Aí aqui você tem os mais eletronegativos. Você tem o flúor. Tem até aqui a série, né? Você tem a família 5, a 6 e a 7. Você tem nitrogênio, oxigênio e flúor. A eletronegatividade do nitrogênio é 3,04, do oxigênio 3,44, do flúor 3,96 e, no caso do cloro, 3,16. Esses são os 4 elementos mais eletronegativos da tabela periódica. Se você precisar saber informações de eletronegatividade, é só você consultar a tabela periódica. Lembrem-se que os mais eletronegativos é flúor, cloro, na ordem, né? Flúor, oxigênio, nitrogênio, flúor, oxigênio, cloro e nitrogênio. Você pode imaginar que o flúor, você nunca vai ver o flúor na natureza sem ser fluoreto. As únicas formas conhecidas do flúor é na forma de fluoreto e fazendo ligação covalente com carbono. O flúor só existe nessas duas formas. O gás flúor ele explode em contato com a atmosfera, né? Ele tenta virar fluoreto de qualquer jeito. O oxigênio, você só vai ver ele na natureza com essa carga aqui. É claro que não existe esse ânion, né? O oxigênio ele está sempre com essa carga, mas ele vai estar junto dos metais, né? Na forma de óxido ou na forma de oxiânion. Um exemplo também da eletronegatividade alta do cloro é que o cloro também, né, na natureza, ele só está na forma de cloreto e fazendo ligação covalente com carbono. Tem organismos marinhos que produzem metabólitos secundários que são organoclorados. Então a gente vai na sequência. O que eu estou mostrando para vocês depois na sequência dessa lista? Afinidade eletrônica. O que vocês acham que é afinidade eletrônica? É afinidade de um elemento químico de receber elétrons, né? Então, por exemplo, toda aula eu venho aqui lítio, sódio e potássio. Família A2, né? Belírio, magnésio e cálcio. Eu estou falando, desde o começo do ano, eu falo toda a aula que família 1 forma cátions monovalentes e família 2 formam cátions divalentes. Eu falei isso só na aula de hoje umas 1000 vezes. Então você imagina que esses elementos eles vão ter uma tendência muito alta a doar seus elétrons, né? Eles vão ter uma tendência muito alta a doar seus elétrons, né?
Ou seja, eles não têm muita afinidade a receber elétrons. Então, se você olhar na tabela periódica, a afinidade eletrônica do lítio é 0,68, a afinidade eletrônica do sódio é 0,55, a afinidade ao elétron do potássio é 0,5 e a afinidade ao bom sol, lítio, sódio e potássio. Você imagina que aí você vai olhar a afinidade do elétron para o belírio, para o magnésio e para o cálcio, a zero. Por que zero? Porque você imagina que se um elemento da família 1A recebe um elétron, ele vai acabar de preencher o orbital S. E vai ficar com 2 elétrons. Agora, a distribuição eletrônica do elemento que está na família 2 é NS2. Se ele ganhar um elétron, esse elétron vai entrar no orbital P, o que é muito desfavorável. Então, você imagina que os metais alcalinos terrosos, eles não têm afinidade nenhuma ao elétron, eles não recebem elétron de jeito nenhum. Tá? Se você for olhar, né, a definição de propriedades metálicas é você doar seus elétrons. Então, como você pode olhar aqui, a maioria dos metais não tem uma afinidade eletrônica alta, exceto os metais nobres, né, como platina e ouro, tem uma afinidade ao elétron até relativamente alta. Quando você olha na família 3A, você vai ter o boro, o alumínio, o galho e o índio. Você imagina que o boro vai ser 0,277, o alumínio vai ser 0,441, o galho vai ser 0,3 e o índio também vai ser 0,3. Você imagina que alumínio, galho e índio são todos metais, né? Então, por eles serem metais, eles não têm muita tendência a ganhar elétrons. Mesma coisa, a distribuição eletrônica deles vai ser NS1, NS2, NP1. Então, você imagina que eles têm 2 elétrons no orbital S. Aqui você tem os orbitais P, né, o subnível P, que tem 3 orbitais. Você tem um elétron aqui. Você ganhar um elétron, ele vai entrar aqui, o que também não é nada favorável. Você vai ter uma subcamada P. Você vai ter um elétron entrando numa camada P, o que não é interessante. Então, você imagina que do afinidade eletrônica, né? Então, você imagina que quando você chega no carbono, quando você chega na família 4A, quando você chega na família 4A, a tua distribuição eletrônica na camada de valência vai ser NS2, NP2, certo? Qual que vai ser a distribuição eletrônica deles? Vai ser 2 elétrons no orbital S e 1 elétron em cada orbital P. Então, você imagina que se eles ganham um elétron, eles vão ter uma subcamada P totalmente preenchida. Eles vão ter uma subcamada P totalmente preenchida. Então, você pode ver que a afinidade ao elétron da família 4A é muito maior que a da família 3A. Né? Aí, uma coisa que é interessante é que quando você chega na família 5A, você vai ter o nitrogênio, fósforo, o arsênio
e o antimônio, qual que vai ser a distribuição eletrônica da família 5A? Vai ser sempre NS2, NP3. Tá? Então, por exemplo, no caso do do nitrogênio, ele está no segundo período da tabela periódica, né? Vai ser 2s2, 2p3. Você imagina que ele vai ter 2 elétrons no orbital s e ele vai ter no subnível P, lembra que o subnível P tem 3 orbitais, subnível D tem 5, subnível F tem 7, né? Ele vai ter um elétron em cada orbital. Aí você imagina o seguinte, que eu ter eu ter um subnível de energia com os orbitais semi-preenchidos, né? Eu ter os orbitais semi-preenchidos, isso é muito estável. Isso daí dá uma estabilidade muito alta para o átomo. Se eu receber um elétron, acabou-se. Agora eu não tenho mais um nível semi-preenchido, né? Eu vou ter um elétron emparelhado aqui, 2 desemparelhados. Então, por essa razão, você imagina que a afinidade eletrônica da família 5A é muito baixa. A afinidade eletrônica da família 5A é muito baixa. A afinidade ao elétron deles, né? É muito baixa. Justamente por causa disso, porque se eles receberem elétron, eles deixam de ter um nível semi-preenchido. Então, vocês imaginem que a família 4A tem maior afinidade ao elétron que a família 5A. Aí, quando a gente chega para as outras famílias, afinidade ao elétron nada mais é do que eu ganhar um elétron, né? Então, quando eu chego na família 6A e a 7, eu vou ter o oxigênio, tem um 461, eu vou ter o enxofre, que vai ter 2077, o selênio, que vai ter 2021, e eu vou ter o telúrio, que vai ter 1,971. Né? Então, você imagina que a afinidade eletrônica é alta, né? Você imagina. Então, você imagina que na família 6, você vai ter distribuição eletrônica NS2, NP4. Então, você vai imaginar, eles vão ter aqui um orbital S, e aqui eles vão ter Então, como a gente já vem falando ao longo do curso, essa está na família dos calcogênios. Se você ganhar um elétronzinho, vai te ajudar. Se você ganhar 2, vai te ajudar mais ainda. Né? Por isso que o oxigênio ele vai estar sempre nessa forma. E você também tem o sulfeto. Na família 7A, então, não precisa nem se falar. Eles têm uma afinidade a maior afinidade ao elétron vem da família 7A. Por que a maior afinidade ao elétron vem da família 7A? Porque se eu ganhar um elétronzinho, porque se eu ganhar um elétronzinho, eu completo meus octetos.
Aqui é o orbital S, aqui é o orbital D, aqui é o orbital P. Então você imagina que os elementos que têm a menor afinidade eletrônica na tabela periódica é a família 2, e os que têm a maior afinidade ao elétron na tabela periódica é a família 7. Tá bom? Então a gente já falou de afinidade eletrônica. Eletronegatividade. Agora, se vocês olharem para a listinha que eu mandei para vocês, tem algumas figuras que eu tirei do livro didático. Então, vocês estão olhando para a tabelinha que eu mandei para vocês no celular? Quem está em casa acompanhando pelo computador pode abrir a listinha em PDF. A gente tem algumas figuras que eu tirei do livro didático. Então, eu estava falando para vocês de raio atômico. Essa tendência do raio atômico, você pode observar na figura 7.5 do livro didático, né? Você vê as diferenças de tamanho, só que tem alguns pequenos detalhes, né? Alguns dos valores que estão no livro didático, eles são diferentes do que está na tabela periódica, né? Então, por exemplo, no livro didático, ele fala que o boro, né, que o raio atômico dele vai ser 83, já não é o que está na tabela do PubChem. Eu prefiro que vocês confiem na tabela do PubChem do que na tabela na informação do livro, porque a do PubChem é a mais atual. Né? O livro eles tiraram de uma tabela bem mais antiga. Você consegue observar essa tendência periódica, né? Ele está falando que quando você vai da família 7A para a família 1A, o raio atômico aumenta. Quando você desce ao longo de um período, o raio atômico aumenta. Então tenham sempre em mente essas tendências periódicas, né? Então, o que está na figura do livro é a figura 7.5 do livro didático. Então, essa daqui é a figura 7.5 no livro didático. Ele está falando que quando você anda, né? Então, vou colocar aqui família 7A e a família 1A. Quando você anda de direita para a esquerda na tabela periódica, ele fala que teu raio atômico aumenta. E quando você desce ao longo de um período da tabela periódica, né? Então aqui você tem flúor, cloro, bromo e iodo. Quando você desce ao longo de um período, teu raio atômico aumenta também. São as tendências periódicas. Mas tenham em mente que existe uma série de exceções e anomalias nesse processo, tá? Na figura 7.8, eu tirei do livro didático, a figura 7.8 fala tendências nos raios atômicos para os elementos de transição. Raios atômicos dos metais do grupo 1A, 2A, dos metais de transição do quarto, quinto e sexto período, né? Então aqui a gente tem só a tendência dos raios atômicos dos metais, né? Lembrem-se que metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, eles também são metais, apesar de eles serem da família A, né? Então, você vê uma escadinha, né? Lembra que eu comecei a aula, eu comecei colocando o quarto período. Eu coloquei potássio, cálcio, escândio, titânio, vanádio e cromo. Você imagina que à medida que você vai andando do potássio, cálcio, escândio, titânio, vanádio e cromo, você está colocando os elétrons em orbitais D, né, que tem o número quântico principal menor que o S, né? É 4s, 3d. Né? Então você imagina que
você está colocando os elétrons em camadas mais internas do átomo. Isso faz com que o tamanho do átomo diminua. Então você está vendo uma clara tendência aqui, que quando você vai do potássio para o manganês, o teu raio atômico claramente diminui. Na família 8B, você imagina que na família 8B esses elementos eles têm o raio atômico muito próximo, por isso é muito difícil separar eles. E você imagina que quando você vai, né, na sequência do níquel para o zinco, você imagina que aí você está acabando de preencher todos os orbitais D que tem no elemento químico, né? Então, pelo fato de você estar preenchendo os orbitais D, isso daí faz com que o tamanho do átomo aumente ligeiramente. Então, você pode ver que tem a tendência na... Então, você está aqui na tendência, então aqui você está indo na sequência. Potássio, cálcio, escânio, titânio, vanádio, cromo, né? Então, você está aqui na família 1A, 2A, 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. Aí você chega na família 8, com ferro, cobalto e níquel. Então você observa que daqui até aqui, o teu raio atômico diminui. Na família 8, ele fica praticamente constante, porque aí você já está preenchendo os orbitais D. E na família 1B e 2B, né, onde você vai ter o cobre e o zinco, imagina que esse raio atômico ele acaba dando uma aumentadinha. Certo? São as tendências periódicas. Então a gente segue. Na sequência, a gente tem a figura 7.9 do livro didático. Então, na sequência, você tem a figura 7.9 do livro didático. Principais energias de ionização dos elementos do grupo principal nos primeiros 4 períodos, né? Então, aqui você tem a energia que é necessária, energia de ionização, energia para você tirar um elétron do átomo, né? Então, você tem aqui o átomo, né? Você vai arrancar um elétron dele, né? Então, aqui você tem a sequência, né? Então, você imagina que vai ser muito fácil, né, vai ser muito fácil você tirar um elétron do lítio, dos metais alcalinos e alcalinos terrosos, né? Eles têm sempre tendência a doar os elétrons deles eles têm sempre tendência a doar os elétrons deles, né? Para formar cátions mono e divalentes. Quando você chega... Então, é uma coisa interessante, né? Você imagina que você está na família 1A, depois na família 2A. Então, você tem aqui lítio, o sódio e o potássio. Aí você vai ter o berílio, o magnésio e o cálcio. Aqui você tem a distribuição eletrônica NS1 e aqui NS2. Então, você imagina que é mais fácil tirar o elétron do metal alcalino do que do metal alcalino terroso, né? Porque aqui eu vou deixar um orbital S totalmente vazio e aqui eu vou deixar um orbital S que ainda vai ter um elétron, né? Então, mas na sequência, quando a gente chegar na família 3A, você pode observar que é mais fácil se tirar um elétron de um elemento que está na família 3A do que de um elemento que está na família 2A. Por quê? Por causa daquilo que eu falei para vocês. Qual que é a distribuição eletrônica de quem está na família 3A?
2 elétrons no orbital S e 1 elétron no orbital P. Se eu perco esse elétron no orbital S, no orbital P, vou ter elétron só no orbital S. Então, por isso que você pode observar na figura 7.9, por isso que você tem ele começa a subir da 1A para 2A e depois ele cai a energia de ionização, é por causa disso. Aí a mesma coisa, você imagina que aqui na frente, na família 5A. Você está aqui na família 5A, a tua distribuição eletrônica é NS2, NP3. Você vai ter aqui subnível S, subnível P. Um orbital, 3 orbitais. Primeiro você coloca os 2 elétrons, né, para preencher um orbital S. Um elétron para preencher cada orbital P. Então essa daqui é a distribuição eletrônica do nitrogênio. Eu não falei para vocês que eu ter um subnível semi-preenchido me torna muito estável? Então você imagina que se eu perder um elétron, olha só que ruim que vai ficar para mim. Então por isso que você tem mais uma inflexão na escadinha. Pode olhar bem para a figura 7.9, né? Tá lá em cima a energia de ionização. Tá lá em cima a energia de ionização do nitrogênio, justamente por causa disso, né? Aí você imagina que eu falei para vocês que o oxigênio tem maior eletronegatividade que o nitrogênio. Mais eletronegativo é o flúor, o segundo é o oxigênio. Então, toda vez que eu pergunto em prova, né, quem que tem maior afinidade, naquela época, né, não podia consultar o celular durante a prova, né? Toda vez que eu perguntava, pessoal, o oxigênio, ele é menor que o nitrogênio, e ele tem maior eletronegatividade, vai ser mais difícil eu tirar um elétron do nitrogênio, do oxigênio do que do nitrogênio, né? Eu falei, calma, presta atenção na distribuição eletrônica. Essa daqui é a distribuição eletrônica do nitrogênio. E essa daqui é a distribuição eletrônica do oxigênio. Certo? Então você imagina que se você tira um elétron do oxigênio, ele fica com uma camada, ele vai ficar com um subnível P semi-preenchido, o que o torna muito estável. Então, por essa razão, é mais fácil você tirar um elétron do oxigênio do que tirar um elétron do nitrogênio. Essa mesma explicação serve para você explicar o que acontece entre o enxofre e o fósforo. É mais fácil você tirar um elétron do enxofre do que um elétron do fósforo. Justamente por isso. Certo? E lá em cima, né, a gente tem os gases nobres. Você imagina que a maior energia de ionização que vai ter é para os gases nobres, né? Aí você pensa, né? Todos os gases nobres vão ter a distribuição eletrônica. NS2, NP6. Então você imagina que se perder um elétron, eles vão perder a configuração, essa estabilidade de ter todos os orbitais P preenchidos, né? Então você imagina que é por isso que a maior energia de ionização que tem é para os gases nobres. Não se esqueçam das anomalias, né? É mais fácil você tirar um elétron de um elemento da família 3A que de um elemento da família 2A, por causa da distribuição eletrônica. É mais fácil você tirar elétron do oxigênio do que do nitrogênio. Por quê?
por causa da distribuição eletrônica. Se eu tiro um elétron do oxigênio, eu tenho uma subcamada semi-preenchida. Se eu tiro um elétron do nitrogênio, eu vou deixar de ter um nível de energia P semi-preenchido, certo? Então era isso. Agora a gente chega deixa eu só ver que horas são, 7h45. Tá bem, chegando bem como eu programei. Então a gente tem a entalpia de adição eletrônica, né? E o que está na tabela do PubChem é electron affinity, né? Então você imagina que você pode imaginar essa propriedade como afinidade ao elétron, né? Afinidade ao elétron é afinidade a um átomo de ganhar um elétron, né? Então, por exemplo, você tem aqui o gás cloro, ele ganha 2 elétrons para formar o cloreto. Então você imagina que o cloro é um elemento que tem uma alta afinidade ao elétron, né? Então, o gráfico que mostra a afinidade ao elétron é a figura 7.10. A afinidade ao elétron está na figura 7.10 do livro didático, que está aqui no arquivinho que eu mandei para vocês em PDF. Então, obviamente, né, a família 2A, mais uma vez, né, eu já expliquei isso antes. E também eu venho falando, eu já falei isso em aulas anteriores. Você imagina que na família 2A, a distribuição eletrônica é NS2, né? Sua distribuição eletrônica é NS2. Se você ganha um elétron, vai ser NS2 e NP1. Você vai começar a preencher os orbitais P. Isso não é nada favorável. Por isso que os elementos da família 2A não têm afinidade ao elétron. Se você for olhar para os elementos da família 5A, eles têm uma baixa afinidade ao elétron também. Por quê? Eles vão ter distribuição eletrônica NS2, NP3. Então você imagina que aqui está o S, que aqui está o P. Então aquilo que eu falei para vocês, né? Só que fica bem mais ilustradinho nessa figura 7.10. Olha como a família 5A está achatadinha entre a família 4A e 6A. Por que ela está tão achatadinha na figura 7.9 com relação à família 4A e 6A? Porque se ela ganha um elétron, ela deixa de ter uma camada semi-preenchida. E pode ver que a maior afinidade ao elétron vai estar na família 7A, obviamente, por quê? Então aqui a família 7A, ela tem essa distribuição eletrônica. Então você imagina que se ela ganhar um elétron, ela vai adquirir a configuração de gás nobre. Por isso que a maior afinidade ao elétron está na família 7A. Tá? Eu falei, eu estou desde a primeira aula, ó, família 7A sempre forma ânions monovalentes. Família 1A, cátions monovalentes, família 2A, cátions divalentes. Agora, tem mais uma figurinha aqui, que é a figura... Acho que eu apaguei a figura 7.11 do livro didático. Então, basicamente, vocês podem olhar para essa figura e é uma coisa assim muito básica que eu quero ilustrar aqui para vocês, né? Eu estou desde o começo do curso também falando, eu já falei umas 1000 vezes. Você tem aquele modelo mais rudimentar do átomo, em que você tem um núcleo,
uma nuvem eletrônica. O núcleo tem o quê? Prótons e nêutrons. E o que tem a nuvem eletrônica? Elétron. Você pode dizer que a carga do elétron é igual à carga do... Então, se você for pensar em carga, a carga do próton é igual à carga do elétron. Só que a carga do próton é positiva, a carga do elétron é negativa. Toda a massa do átomo está no núcleo e todo o volume do átomo está onde? Na nuvem eletrônica. Não é correto você dizer que o elétron não tem massa, mas você pode dizer que a massa do elétron é desprezível perto da massa do próton e do nêutron, né? A massa do próton não é igual à do nêutron, mas é praticamente igual. Tá? Não é exatamente igual, mas é muito próximo. Então você pode imaginar, se a maior parte do volume do átomo está na nuvem eletrônica, o que vocês acham que vai acontecer se eu perco um elétron? Olha, aqui eu sou o sódio e aqui eu sou o cloro. Aqui eu perdi um elétron e aqui eu ganhei um elétron. O que vocês acham que vai acontecer? Aqui meu tamanho vai diminuir porque eu perdi um elétron. E aqui meu tamanho vai aumentar porque eu ganhei um elétron, né? Então você já pode imaginar que, por exemplo, o nitrogênio, né? Ele pode ganhar 3 elétrons para formar o nitreto. Será que o nitreto é um ânion estável? Será que ele é estável? Nem um pouco. Nem um pouco estável, porque você imagina que cada elétron que eu ganho, meu tamanho vai aumentando. Ele ganhou 3 elétrons, ele ficou gigante. Então você imagina que o nitreto, você pode até comprar nitreto comercialmente, né? Nitreto de sódio. Você jogou ele na água, ele vai rapidamente ele vai se decompor, né? Agora o cloreto ele é super estável em meio aquoso, né? Então tenha sempre em mente, né, que quanto mais elétrons você ganha, maior você fica, e quanto mais elétrons você perde, menor você fica, né? Eu até falei para vocês, né? Não é correto eu representar chumbo 4 assim. Você imagina assim que o máximo de elétrons que você pode perder é 3. Se você perder um quarto elétron, né, você vai ficar tão pequenininho que você vai começar a abstrair o oxigênio da água que está perto de você, né? Então, por exemplo, não é correto eu colocar chumbo 4, manganês mais 7, cromo mais 6. É errado eu representar assim, porque não existe. Você imagina que é impossível ele perder tantos elétrons, né? Então, o chumbo 2, chumbo 4, esse é o óxido de chumbo 4. A manganês mais 7, vai ser o permanganato. Cromo 6, vai ser o cromato ou o dicromato, certo? Pessoal, então eu já aí aqui embaixo na figura 7.11, eu tenho uma figurinha que ilustra isso daí que eu venho falando para vocês também sempre, né? Você tem exemplos do lítio, do sódio, do potássio na figura 7.11, né? Do teu lado esquerdo. Você tem exemplos de o sódio reagindo com a água. Você imagina que os metais alcalinos eles têm tanta tendência a doar o elétron, né? Eles reduzem a água, liberando hidrogênio. Então aqui tem a reação do lítio com a água, que ele ferve, e o sódio e o potássio, que em contato com a água explodem. Do lado direito, vocês têm reações de alguns halogênios com alguns metais, com alguns outros elementos. Então, por exemplo, o cloro reage com o fósforo para formar o tricloreto de fósforo. É uma reação explosiva que tem entre o gás cloro e o fósforo. O bromo ele pega fogo em contato com o fósforo, né, para formar o tribrometo de fósforo, tá? O que realça as propriedades que eu falei para vocês, né? Quem está lá no começo da tabela periódica tem tendência a perder elétrons, quem está lá no final, os halogênios têm tendência a ganhar elétrons.
Agora a gente vai pegar tudo isso que a gente vem falando até agora e resolver uma série de exercícios, tá? Então a gente pode fazer um intervalo agora para a gente poder voltar do intervalo e só resolver exercícios. Então agora é 7h55. Então a gente pode voltar umas 8h15, então. A gente pode voltar às 8h15. A gente só resolve exercício na próxima aula.